Alegria estarmos aqui na casa do Senhor, que Deus esteja abençoando a cada um que está aqui presente. Também agradeço a todos que estão neste momento conectados pelas nossas plataformas, o YouTube, Facebook. E nesse momento então, para que todos nós possamos usufruir daquilo que procede de Deus aos nossos corações, eu convido você a abrir a palavra do Senhor ali no livro de Lucas, no capítulo de número 9, o verso de número 35. Hoje eu vou fazer propaganda para o meu amigo Ralph, né? Lucas 9, o verso de número 35. Diz assim: E dela veio uma voz, dizendo: Este é o meu filho amado, o meu eleito, a ele ouvi. Amém? Feche os olhos, coloca a mão no teu coração, diga para Deus a liberdade que você dá para ser ministrado por essa palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eis a tua palavra, direcionada às nossas vidas, de acordo com os teus propósitos. E nós te damos toda a liberdade para que o teu Espírito Santo possa trabalhar ela nas nossas vidas, promovendo que em nome de Jesus sejamos por ela fortalecidos, abençoados, supridos, renovados, avivados, para que através dela venham as vitórias, as bênçãos, as conquistas a favor de nossas vidas, e que em nome de Jesus assim seja, Pai. Eu também, Espírito Santo, me entrego com toda a liberdade em tuas mãos, para que tu me tomes, a fim de não ser eu ao falar, mas sim tu, falando e ministrando através de mim. Amém. Pode tomar o vosso lugar. Meus amados, essa passagem é uma passagem muito interessante e também muito reveladora. Diz o texto que Jesus, após ter feito a multiplicação dos pães diante de toda aquela multidão que estava ouvindo, recebendo a palavra, as instruções de Jesus a respeito do reino de Deus, diz que ele subiu para orar. Então, nesse decurso de tempo, diz que ele chamou Pedro, João e Tiago para subirem com ele. E diz então que Jesus, com os 3 discípulos, foi até o alto do monte, e lá ele começou a orar. E durante aquela oração, começou um movimento muito forte. E esse movimento fez com que de repente, aquela parte do monte onde eles estavam reunidos orando, fosse tomada por uma nuvem. E diz que quando aquela nuvem tomou aquele lugar, Jesus começou a resplandecer. Ele teve o seu corpo todo glorificado, e com uma intensa luz, e as suas vestes ficaram extremamente alvas, brancas, e os discípulos foram tomados de um impacto muito grande, diante do que estava ali se desenrolando. E de repente, apareceram Elias e Moisés conversando com Jesus. E aí diz que os discípulos ficaram mais impressionados, impactados com aquele evento. E até Pedro, quando admirado, ficou diante daquela cena, disse até para Jesus: Jesus, vamos fazer umas tendas aqui, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias, e vamos ficar aqui porque esse negócio aqui está muito bom. Mas o ponto interessante de toda essa situação é que, para dar o fechamento daquele momento glorioso, diz que a voz de Deus foi ouvida. E a voz de Deus exclamou exatamente o que nós lemos ali. Deus identificando, definindo
definindo a pessoa de Jesus. Este é o meu filho amado. Deus definiu, Deus identificou e Deus revelou àqueles que participaram presencialmente deste evento quem era realmente aquele homem que estava com eles. Não bastasse Deus identificar, definir a pessoa de Cristo, Ele deu uma orientação. E aí essa orientação foi o próprio Deus dizendo: a Ele ouvi. Quando Deus identifica, define, revela quem é Jesus, Ele também diz que é necessário ouvi-lo. Deus diz: esse é o meu filho amado, a Ele ouvi. E aí você pode pensar: mas pastor, tudo bem, eu creio em Jesus, eu sei quem é Jesus, eu tenho Ele na minha vida, porque pela fé eu creio que o recebi no meu coração, como meu Senhor, como meu Salvador, então eu creio que Ele está em mim, mas como eu vou ouvi-lo? Esse é exatamente o ponto que hoje nós temos que ter uma definição a respeito dessa parte onde Deus diz: a Ele ouvi. Jesus, sendo quem Ele é, Filho de Deus, Ele também é a palavra. Ele é a palavra. Então quando Deus diz hoje para mim e para você, nós que não subimos o monte, nós que não participamos presencialmente do ministério de Jesus, na sua caminhada, durante o tempo que Ele permaneceu aqui na terra, né, Ele diz que permanece essa diretriz, a Ele ouvir, mas através da sua palavra. Então todas as vezes que eu leio a palavra, que eu medito na palavra, que eu ouço a palavra, eu estou ouvindo o que Cristo diz. Eu estou ouvindo o que o Filho de Deus fala. Eu estou ouvindo a revelação de Jesus para minha e para sua vida. Diante de tudo aquilo que Deus quer que a gente saiba, que a gente compreenda, que a gente entenda, que a gente participe, que a gente viva. A palavra, ela faz com que aquilo que Jesus quer que seja conhecido do meu coração, da minha vida, seja revelado. Então há uma necessidade de eu cumprir essa diretriz de Deus, a Ele ouvir. Ou seja, Deus está dizendo: ouçam a minha palavra. Porque a única maneira de eu adquirir fé é ouvindo a palavra. Tanto é que está escrito: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Então quando eu ouço a palavra, eu estou ouvindo Jesus falando comigo. E quando eu estou ouvindo Jesus falando comigo, eu estou recebendo vida, porque a palavra é vida. E quando eu recebo a palavra que gera vida, com ela também vem a esperança. Porque a palavra de Deus sempre tem um escape, uma resposta, uma solução, uma direção para nos colocar num caminho de bênção, de prosperidade, de alegria, de paz, de gozo, de felicidade, de uma vida boa, ainda que a gente tenha que enfrentar as aflições do dia a dia. Porque aflições sempre vão estar fazendo parte da nossa vida. As aflições a cada manhã também se renovam.
Mas a questão é que Cristo disse que Ele primeiramente venceu para nos servir de exemplo, para nos servir de guia, para nos servir de instrução, para que em cada uma das aflições a gente saiba como proceder, e sabendo como proceder, ter a vitória, ter a bênção, ter a superação, ter aquilo que a palavra diz que ela tem poder de fazer, concretizado na minha e na sua vida. Se você abrir comigo ali em João, abra ali João capítulo 1. 1, nós vamos ler dos versos 1 ao 3, depois o verso 10 e depois o verso 14. Do 1 ao 3 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O verso 10 diz assim: o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Mas lá no 14 diz assim: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Pastor, o que isso quer dizer? Exatamente o que diz: que no princípio o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo é a palavra. Porque, irmãos, vamos refletir aqui. Se eu pegar lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, verso 1, diz: no princípio fez Deus os céus e a terra. Amém? Fato, ponto. No verso 2 do mesmo capítulo 1 de Gênesis diz: mas a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e havia escuridão sobre a face do abismo. Amém? E no 3 diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Meus queridos, como é que eu expresso um pensamento? Como é que eu exponho um desejo? Como é que eu revelo algo que é projeto, sonho do meu coração? Só quando eu falo. Se eu não falar, ninguém saberá, certo? Então, qual foi a primeira coisa que Deus criou? Os céus e a terra? Não, Ele criou a palavra. Porque se Ele não tivesse criado primeiro a palavra, nenhuma das outras coisas teria vindo à existência. Porque para tudo Ele precisou falar. Amém? E disse Deus, haja luz. Primeiro Ele teve que dizer, para depois acontecer. Amém? Ele até já tinha planejado tudo. Ele estava com tudo organizado na sua cabeça. Tudo organizadinho, projeto pronto. Mas para o projeto vir à existência, Ele teve que dizer, falar. Então a primeira coisa que Ele trouxe à existência foi a palavra, o verbo. Por isso diz que o verbo estava com Deus. E também diz que o verbo é Deus. Por que o verbo é Deus? Porque só Deus pode trazer à existência algo que não existe. Amém? Deus gera do nada.
ele não precisa de fonte alguma para produzir alguma coisa. Ele só precisa pensar e falar. Amém? Então o verbo estava com ele. E o verbo era Deus. E diz no verso 3 que a gente leu, que quando esse verbo foi exteriorizado, ali, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Porque se não falar, não vem a existência. Amém? Esse é o poder gerador, criador do nosso Deus. E ele criou todas as coisas pelo verbo. E o verbo é Jesus. Então, tudo que foi criado por Jesus. Amém? Tudo que foi trazido à existência foi trazido por Jesus, o verbo. Mas também diz que num dado momento, ali no verso 10, o verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Por quê? Porque simplesmente Deus, através de Jesus, criou tudo. Agora imagina tudo pronto. A terra está pronta. O firmamento está pronto. As estrelas, o sol, a lua, as árvores, a relva, os animais, as aves, os peixes, os mares, os lagos, tudo está pronto. Mas o mundo não conhecia. Amém? E aí, depois que estava tudo pronto, Deus botou a última criatura. Quem foi? Nós. A humanidade. Amém? Mas diz que até então ninguém o conhecia. Em que momento conhecer o verbo? Em que momento conhecer o verbo? Quando o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Aí sim nós podemos ver a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Amém? Então, quando diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra, significa que a fé vem por eu ouvir o verbo encarnado, o verbo vivo. Diz que a fé vem por eu ouvir a Jesus. E eu só tenho como ouvir Jesus se eu ler, meditar, ouvir a palavra. É através disso que eu vou gerar fé. Porque a palavra vai me revelar tudo que Deus diz que já está feito e já está pronto de maneira favorável a mim e a você. Agora, irmãos, presta atenção aqui no seguinte. Tem muitas pessoas que na sua mente, elas pensam que Deus, para produzir algo, precisa da sua fé. E como a sua fé é fraquinha, não conquista as coisas. Irmãos, Deus não precisa da nossa fé. Não, pastor, como não? Diz que é a fé que produz as nossas bênçãos, as nossas vitórias. Diz que sem fé é impossível agradar a Deus, então para tudo a gente precisa de fé. Irmãos, a gente precisa de fé para conquistar, para adquirir, para materializar. Mas Deus não precisa da minha e da sua fé para fazer nada. Ô pastor, meus queridos, se Deus dependesse da minha e da sua fé, o mundo já estava um caos. Já estava um caos. Tem até uma frase bem interessante de Jesus, quando ele diz assim: quando eu voltar, encontrarei fé na terra? Quem disse isso foi Jesus, irmãos.
Foi Jesus. Eu não sei se ele botou a mão no queixo, se ele ficou coçando a cabeça, mas ele disse: quando eu voltar, encontrarei fé na terra? Esse ponto de interrogação, irmãos, tem que estar bem presente na minha e na sua vida, que é para a gente não esquecer, e para a gente continuar alimentando a nossa fé. E para continuar alimentando a nossa fé é só pela palavra. É ela que é viva, poderosa e eficaz em cada um dos seus desígnios e propósitos. Ela é a fonte geradora de tudo. Agora presta atenção comigo numa coisa aqui. Quando Deus liberou o verbo para trazer à existência tudo que ele decidiu no coração dele, ele precisou da fé de alguém? Precisou da fé de alguém? Ou ele simplesmente decidiu? Esse é o ponto que eu estou falando, irmãos. Deus não precisa de fé para produzir alguma coisa. Nós é que precisamos da fé para usufruir daquilo que ele já produziu. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Eu quero chegar, irmãos, que a palavra diz que por Cristo Jesus todas as coisas foram criadas. Aí se diz que todas as coisas foram criadas. Tem alguma coisa que Deus precisa fazer ainda para abençoar a minha e a sua vida? Está tudo pronto, irmãos. Sabe por que a gente não tem usufruído? Porque a gente não sabe o que Deus produziu e o que está liberado para mim e para você usufruir. A gente tem até ideias de determinadas bênçãos de Deus. Mas isso é limitado diante dos 42.222 versículos que a Bíblia tem. E dizem que dos 42.222 versículos que a Bíblia tem, mais de 8.000 são promessas. Se a gente conseguir citar 10, já fica feliz. E agora, irmãos, todas essas coisas já estão prontas. É por isso que diz que todas as sortes de bênçãos já nos foram entregues nas regiões celestiais por Cristo Jesus. Efésios 1:3. Toda sorte de bênção nos foi dada em Cristo Jesus. Toda. Em Cristo. A palavra. Então, se eu quero ter uma vida largamente abençoada, eu tenho que ouvir a Jesus. Eu tenho que ouvir a palavra e dar a ela o devido crédito no meu coração, que é o que vai impulsionar a minha certeza e convicção de que essa palavra saiu da boca de Deus, e uma vez tendo saído da boca de Deus, ela está liberada para produzir a meu favor exatamente aquilo que ela diz que tem poder para realizar. E se eu uso essa fé, se materializa. Se materializa. Começa a fazer parte da minha vida. Então, através de Jesus Cristo, a palavra viva de Deus, eu tenho acesso a todas as coisas que me estão disponibilizadas por Deus para me dar uma vida abençoada, para me dar condições de vencer e de superar as mazelas que esse mundo produz, as aflições que são geradas dia após dia, aonde se eu devidamente me posicionar com fé, eu verei o manifestar do poder de Deus para me conceder vitórias sobre cada uma delas. A chave de tudo, irmãos, é eu entender que Deus não precisa de nada para gerar o que Ele decidiu gerar. Deus é soberano. Ele é o Todo-Poderoso. E Ele faz as coisas conforme lhe apraz.
E diz que Ele já fez todas as coisas. Pela sua palavra, Ele já fez tudo. O que eu preciso é aprender a me apropriar do que a palavra de Deus diz que eu tenho direito. É ela que me dá condições de eu vencer dia a dia as mazelas que o mundo produz. E irmãos, quem conhece a palavra pode até tropeçar, pode até cair, mas não vai ficar prostrado, não vai ficar caído. A palavra de Deus nos dá resposta para todas as coisas. Às vezes as pessoas perguntam: pastor, eu não sei o que eu faço. Lê. Lê. Está tudo explicado ali. Tem explicação para tudo. Toda e qualquer coisa que você imaginar, a Bíblia tem resposta. Nós é que temos preguiça muitas vezes de procurar as respostas. Se eu quero aprender a ser um bom marido, a Bíblia me diz como é que é a posição, as atitudes, a maneira de agir de um bom marido. Se quer ser uma boa esposa, a Bíblia diz como se porta uma boa esposa, o que faz uma boa esposa, como cuida do marido uma boa esposa, como o marido, como um bom marido cuida da sua esposa. A Bíblia diz como ensina os filhos. A Bíblia diz como ter relacionamentos saudáveis. A Bíblia diz o que fazer com o dinheiro, como administrar, como investir, como prosperar. Está escrito. A Bíblia diz como que a gente monta um projeto, organiza um projeto. Ô pastor, está ali. A Bíblia explica até quando a gente vai guerrear, o que a gente tem que fazer. Porque tem momentos que a gente tem que entrar em guerra, nem que seja com nós mesmos, para a gente procurar ser melhor. Amém? Tudo está na Bíblia, irmãos. Por isso Deus diz: olha, a palavra é o meu filho amado. A ela ouvi a minha palavra. Se eu faço isso, irmãos, pode ter certeza que a minha vida vai ser diferente, porque a partir do momento que eu ouço, eu tenho a informação, eu posso fazer as convergências que são necessárias dentro daquilo que a palavra me instrui a fazer, para mim ter o resultado que ela diz que eu vou ter. É exatamente esse o ponto crucial para mim e para a sua vida espiritual. Entender que Jesus é tudo o que saiu da boca de Deus. Através de Jesus, Ele gerou todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Ele produziu todas as coisas. E Ele designou a sua palavra, a meu e a seu favor, para nos prover que a gente tenha uma vida de bênçãos. As restrições estão em nós mesmos, porque Deus não tem limitação. Nós é que colocamos, pelas nossas deficiências, as nossas imperfeições e as nossas faltas de priorizar aquilo que deve ser priorizado. Se eu perguntar aqui, quanto tempo a gente está gastando em casa, no meio dessa situação toda, lendo a Bíblia e orando,
Se eu perguntar 5 minutos, quantas mãos será que vão levantar? Mas se eu perguntar quantos estão maratonando série, aí eu acho que o número vai crescer. Deus disse, esse é o meu filho amado. A palavra é aquilo que eu gerei, que eu produzi. A ela ouvi, porque ela sim tem poder de gerar tudo para nos dar uma vida abençoada, para nos dar um lar abençoado, uma família abençoada, para nos dar trabalho abençoado, para nos prover de recurso, provisão, prosperidade, para nos dar vida, para nos dar saúde, para nos promover cura. Tem gente que diz, ô pastor, saúde, mas eu já estou doente, mas a palavra também produz cura. Pastor, mas a minha vida está toda amarrada, mas a palavra também gera libertação. A palavra também tira as nossas travas, as nossas amarras. Ah, pastor, minha vida está pesada, mas a palavra também promove que a gente se livre dos fardos, dos pesos, daquilo que está nos impedindo de andar a passos largos. Para a gente se aliviar. Ah, pastor, mas eu estou tenso, eu estou ansioso. Mas a palavra define como lidar com essas situações de ansiedade. Tudo está explicado. E sabe, irmãos, que quando Deus diz ali a ele ouvir, se a gente pegar alguns pontos onde Jesus se expôs diante dessa revelação de Deus, a palavra viva, ele sempre começou dizendo aquilo que ele era, se identificando. Como assim, pastor? Jesus, quando ele queria expor uma característica, ele dizia assim, eu sou. Tá, mas pastor, o que significa eu sou? Tudo bem, ele é. Vocês lembram lá de Moisés? Quem é que lembra da historinha de Moisés com a sarça ardente? Amém. Os outros podem ir lá em casa, está lá em Êxodo, capítulo 3. Diz que Moisés estava pastoreando e de repente ele chegou num determinado local, próximo onde ele estava cuidando dos rebanhos do seu sogro, e tinha uma sarça pegando fogo, e ele olhou e aquela sarça ardia em fogo e não se consumia. Diz que Moisés então se aproximou daquela sarça e uma voz saiu da sarça. E aí diz que Deus falou com ele, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde tu está pisando é santo. Moisés, surpreendido, fez o que tinha que fazer, se posicionou, e aí Deus disse para ele, Moisés, eu tenho um chamado para ti. Eu quero que tu vá lá e seja o libertador do meu povo, que tu tire meu povo do Egito. E aí tem toda aquela conversa de Moisés querendo resistir, né? Querendo se desviar daquela situação. E aí Deus, insistente, manteve a sua postura. E aí Moisés pega e vem com aquela frase onde ele diz assim, tá, tudo bem, eu vou, mas eu vou chegar lá e eu vou dizer para eles que quem que me mandou? O que eu vou dizer para eles? Quem é que me enviou lá? Como é que eles vão acreditar em mim? Foi a primeira vez que Deus se revelou assim. Deus disse, Moisés, vá lá e diz para eles que o eu sou te enviou. Essa foi a explicação de Deus. Vá lá e diz que o eu sou te enviou. Pastor, então o eu sou significa que o eu sou é o próprio Deus? Exatamente.
Agora vocês imaginam quando Jesus dizia, eu sou. O que ele estava revelando? Que o verbo era Deus. Amém? Mas olha só que interessante. Teve um momento que ele disse, eu sou o pão da vida. Por que ele disse que ele era o pão da vida? Porque quem dele comer, jamais terá fome. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Por quê? Porque quem o seguir, não andará em trevas. Ele disse, eu sou a porta das ovelhas. Por quê? Porque se alguém entrar por ele, será salvo. Ele diz, eu sou o bom pastor. Por quê? Porque o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Por quê? Porque quem nele crê, ainda que morra, viverá. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por quê? Porque ninguém vem ao Pai, senão por ele. Ele disse, eu sou a videira verdadeira. Por quê? Porque quem está nele, frutifica. É por isso que Deus diz a ele, ouvi. Ele é o verbo vivo. E o verbo é Deus. E o verbo define ações, atitudes. E quando eu entendo essas ações, essas atitudes produzidas pelo poder da palavra, eu entendo que eu tenho cuidado, eu tenho proteção, eu tenho livramento, eu tenho acesso à provisão, à prosperidade, ao suprimento, eu tenho acesso a estar com Deus presente comigo, eu tenho acesso a mesmo diante de sentenças contrárias, de ver a glória de Deus manifestando o seu poder para me abençoar, para produzir milagres, para trazer à existência aquilo que é necessário para me dar uma vida abençoada, frutífera, próspera em todas as áreas. E tem muito mais eu sou, não dá para colocar todos, né? Mas nos evangelhos tem muitos eu sou. Jesus se revelando, se identificando, e nessa identificação, trazendo uma característica de uma ação dele, de forma favorável a mim e a você. O que nós precisamos entender, irmãos, é que se eu me aproprio da palavra com fé, ela traz à existência aquilo que ela já foi gerada. Deus não tem que fazer nada, eu é que tenho que trazer para a minha vida o que Ele já liberou através de Cristo, mediante a sua riqueza em glória, que está liberada para mim e para você através dEle. É por isso, irmãos, que quando eu oro a palavra, os céus se movimentam, porque não são as minhas, é a própria palavra. E Deus é fiel à sua palavra. E quando a palavra diz que vai fazer tal coisa, ela faz exatamente aquilo. Eu só tenho que impulsionar a minha fé, tendo certeza e convicção de que realmente o que ela diz que faz, ela vai fazer. É aí, irmãos, que eu vou usufruir da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Foi por isso que Deus disse, este é o meu filho amado, a Ele ouvi, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas, porque através dele tudo se fez. E tudo que nele foi gerado, e tudo que nele se fez, foi feito para mim e para você. Porque Deus só nos colocou na sua criação,
depois que estava tudo pronto. Para quê? Para não haver falta de nada. E nós termos o melhor do fruto desta terra. Ô pastor, mas nós não estamos mais no Éden. Nós não estamos mais no jardim das delícias. Mas se eu estou em Cristo e Cristo está em mim, o jardim das delícias está liberado. Está liberado. Está liberado. Tanto isso é verdade que ele disse: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiver em vós, tudo o que pedirdes crendo, haveis de receber. Amém? Fique de pé. Feche teus olhos. E medita. Quem eu tenho ouvido? O locutor da rádio? O jornalista de determinados canais de TV? Quem eu tenho ouvido? As bocas abertas que só têm trazido caos, desgraça? A quem eu tenho ouvido? As vozes desse mundo que só trazem pessimismo, derrotismo, crise, pânico, neurose? Que vozes eu tenho ouvido? Porque Deus diz: a minha palavra é o meu filho, a ele ouvi, a ele ouvi. E desse altar aqui tem saído as palavras de Deus aos nossos corações, palavras de vida, de esperança, palavras que têm desafiado a nossa fé a conquistar aquilo que de Deus procede. Palavras que têm contrariado as palavras de morte produzidas no mundo. Mas uma coisa é certo: aqueles que têm ouvido, têm praticado, têm fortalecido a sua fé nessa verdade, até aqui o Senhor tem nos abençoado. Até aqui Ele tem nos abençoado. E Ele é fiel para continuar produzindo tudo aquilo que já está trazido à existência através de Cristo Jesus, para que eu e você continuemos superando, vencendo, conquistando, para que continuemos prosseguindo para o alvo, com esperança e com certeza em nossos corações, de que o que Deus preparou para nós é muito maior, muito mais excelente, muito mais maravilhoso, de qualquer coisa que podemos pensar, planejar ou sonhar. Porque Ele, em Cristo Jesus, revelou para mim e para você sua maior expressão de amor. E por esse amor, meus queridos, nós temos direito à vida e vida com abundância.